Princípio de Arquimedes. Um corpo imerso, mergulhado, parcialmente ou totalmente, num fluido em equilíbrio, sofre a ação de uma força denominada empuxo, com as seguintes características. A direção da força é a direção vertical. O sentido dessa força é de baixo para cima. O ponto de aplicação da força é o centro de gravidade do volume de fluido deslocado, ou o centro de gravidade do corpo que foi colocado dentro do fluido. A intensidade é igual à do peso do volume de fluido deslocado. Temos a ilustração aqui de uma figura que representa a direção e o sentido do empuxo, em comparação com o peso do corpo. A equação comum ou convencional para o empuxo é força de empuxo é igual a ρ do fluido, que é a massa específica do fluido, que multiplica o volume do fluido deslocado, que multiplica a gravidade. Esse volume do fluido deslocado, é bom frisar que ele vai ser sempre igual ao volume do corpo que foi colocado dentro desse fluido. Essa vai ser a equação padrão para a força de empuxo. Aí temos, que a primeira sigla representa o empuxo. A segunda é a massa específica do fluido. Terceira é o volume do fluido deslocado. E por último, nós temos a gravidade, que é constante, sempre igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Consideremos um fluido em equilíbrio que está ocupando todo o volume de um recipiente. Na figura, é possível observar um cilindro fictício, um cilindro imaginário, com um eixo vertical constituído pelo próprio material do fluido. Então, nós temos aqui, um cilindro imaginário que é constituído pelo próprio material do fluido. Observa-se as forças que atuam nele. Vamos dar uma olhadinha na figura. Nós temos na figura as forças horizontais, que são essas forças aqui, que o fluido está imprimindo nesse cilindro imaginário. E nós temos as forças verticais, que é a força F1, que ele está na tampa do cilindro, apontando em direção vertical e no sentido de cima para baixo. E nós temos a força F2, que está sendo exercida sobre o tampo de baixo do cilindro, que ela também tem direção vertical e ela tem o sentido de baixo para cima. As forças hidrostáticas que atuam ao redor do cilindro, que são as forças horizontais, devido ao fluido, se equilibram. Então, elas se anulam, Esse cilindro imaginário só vai sentir o efeito da força F1, F2 e do peso do cilindro imaginário. Na vertical, nós temos a atuação de duas forças. A força F1, que atua na base superior,
do cilindro, e a força F2, que atua na base inferior do cilindro. E temos também uma outra força, que é a força de atração gravitacional, denominada também, não é, em alguns casos específicos, como peso do objeto. A força-peso, ela tem a direção vertical também, e o sentido é de cima para baixo. Aí, como existe equilíbrio, como esse cilindro imaginário ele não está se deslocando, ele está ali parado, então nós temos um equilíbrio das forças, ou seja, as forças que apontam, né, a somatória de todas as forças vetoriais tem que ser igual a zero. E isso vai resultar na equação que nós estamos vendo aqui, tá? Que a força F2 menos a força F1 é igual ao peso do fluido, isso em módulo. A resultante das forças que se equilibram com o peso é denominada força de empuxo. Então, a força resultante, tá, que está equilibrando essa outra força, que é a força F2 menos F1, é denominada de força de empuxo. Como já há uma igualdade entre F2 menos F1, que é igual ao peso do fluido, nós podemos dizer que a força de empuxo vai ser igual ao peso do fluido deslocado. A intensidade do empuxo é igual ao peso de um fluido deslocado pelo corpo. Pode ser expressa em função da densidade, massa específica, do fluido e o volume do fluido deslocado. A força de empuxo é igual a ρ do fluido, que é a massa específica do fluido, que multiplica o volume do fluido deslocado, que multiplica a gravidade. O peso do corpo também pode ser expresso em função da densidade do corpo, ou massa específica do corpo. Então, o peso do corpo vai ser igual a ρ do corpo que multiplica o volume do corpo, que multiplica a gravidade. Essa equação é para o cálculo do peso do corpo utilizando a massa específica do corpo e o volume do corpo. Lembrando que o volume do corpo que está dentro de um fluido vai ser igual ao volume do fluido deslocado pelo corpo. Peso aparente. Quando a densidade do corpo considerado totalmente imerso no fluido é maior que a densidade do fluido, a intensidade do peso do corpo é maior que a do empuxo. Logo, o peso aparente do corpo vai ser igual ao peso do corpo fora da água menos a força do empuxo,
que a água está exercendo sobre o corpo. Vamos para o exemplo. Um corpo sólido, cilíndrico, cujo raio da base é de 2 centímetros e cuja altura é de 5 centímetros, está totalmente imerso num fluido de densidade igual a 2,0 gramas por centímetro cúbico. Sendo a aceleração da gravidade g igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, determine a intensidade do empuxo com que o fluido age sobre ele, sobre o corpo. Está aqui um cilindro, tá? Com o raio igual a 2 centímetros, a altura igual a 5 centímetros. Nós temos também que a massa específica do fluido vai ser igual a 2,0 gramas por centímetro cúbico e que a gravidade é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Se nós queremos calcular o empuxo que esse cilindro vai sofrer dentro de um fluido, primeiramente nós precisamos calcular o volume do cilindro, porque o volume do corpo ele vai ser igual ao volume do fluido deslocado. Temos aqui a equação para o cálculo do volume de um cilindro, que é π vezes r ao quadrado, que é o raio da base ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Como π, nós podemos utilizar 3,14. O raio do cilindro é igual a 2 centímetros, fica 2 ao quadrado, que multiplica a altura, que é igual a 5 centímetros. Temos como resultado 62,8 centímetros cúbicos. Mas nós não vamos fazer o cálculo utilizando os centímetros cúbicos. O cálculo será utilizado em unidades de SI. Então, nós precisamos fazer uma conversão de unidades, que vai dar 62,8 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Ok? Esse vai ser o volume do fluido deslocado. Temos agora a massa específica do corpo. Como a massa específica do corpo está em gramas por centímetro cúbico, nós também precisamos fazer a conversão para a unidade do SI, que é quilogramas por metro cúbico, que vai dar 2 vezes 10 elevado à terceira quilograma por metro cúbico. Aí temos que a força de empuxo ela vai ser igual a ρ do fluido, que multiplica o volume do fluido deslocado, que multiplica a gravidade. Substituindo os valores, nós teremos que a força de empuxo vai ser igual a 2,0 vezes 10 elevado à terceira, vezes 62,8 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 9,81. Calculando esses valores, vai dar 123,2 vezes 10 elevado a menos 2, que é igual a 1,23, 1,232 newton. Esse é o valor do empuxo.